Bem-vindos ao Jornal da Noite. Fumo preto no primeiro dia do conclave para escolher o sucessor de Francisco. Ao longo de todo o dia, os 133 cardeais, que têm o poder de voto e podem ser eleitos, cumpriram as solenidades até se encerrarem na Capela Sistina. O início do conclave é marcado pelo momento em que os cardeais ficam encerrados na Capela Sistina e de onde apenas devem sair após terem encontrado o novo líder da Igreja Católica. Em procissão, os 133 homens de 70 países, todos com menos de 80 anos e com capacidade para eleger e ser eleitos Papa, dirigiram-se à sala cujos frescos foram pintados por Miguel Ângelo e onde fizeram um novo juramento de sigilo perante os pares, a começar pelo italiano Pietro Parolin, secretário de Estado de Francisco e um dos favoritos para a sucessão. Ego Manuel Cardinalis Clemente. E a continuar pelos restantes cardeais, incluindo os 4 portugueses, Antonios Cardinalis dos Santos Marto, Ego Américo Cardinalis Aguiar. E aquele que está aparentemente mais bem colocado entre os nacionais. Josefos Tolentinos Cardinalis de Mendonça. Em latim, os nomes que incluem também outros favoritos antes da ordem de saída geral. Extra omnes. Horas mais cedo, a missa na Basílica de São Pedro tinha sido presidida pelo decano dos cardeais, Giovanni Re, que apesar de não participar da eleição do novo Papa por ter 91 anos, lançou a ideia sobre o que está em causa com esta sucessão de Francisco. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza, perché sia eletto Papa, sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato. De entre os fiéis, cânticos para inspirar a escolha. Menos dadas a providencialismos, outras mulheres católicas quiseram deixar um sinal claro para os homens encerrados no conclave. Women are sending a clear signal that they cannot go in with 133 men deciding the future of the Catholic Church without half of that Catholic Church. Temas deixados em aberto por Francisco numa igreja dividida entre progressistas e conservadores que atraiu a Roma mais de 2.500 jornalistas de todo o mundo. This time, there are a lot of journalists here. In fact, it seems there are more journalists for the conclave than there were for the funeral. Os olhos estão postos em Roma e numa chaminé, várias vezes visitada por uma gaivota em que alguns querem ver o Espírito Santo, numa decisão que afeta de forma direta quase 1.500 milhões de católicos em todo o mundo. Atenção que está a sair o fumo neste momento. Fumo negro está a sair neste momento da chaminé da Capela Sistina. Estava eu a dizer que levávamos um atraso de quase 2 horas, mas finalmente está a sair neste momento o fumo que se vê. É um fumo bastante negro. Vamos deixar correr o fumo para perceber como é que evolui, porque às vezes as coisas mudam, mas não, claramente o que se vê neste momento é fumo negro. Ouve-se a multidão a aplaudir na Praça de São Pedro e a gritar e, portanto, quase 2 horas depois, finalmente temos o resultado desta primeira votação do conclave para a eleição do sucessor do Papa Francisco e, ao que tudo indica e por aquilo que podemos ver e pelas imagens que podemos ver, o fumo é negro e, portanto, não houve um consenso, não houve uma maioria de 2/3, não houve 89 votos, pelo menos, para escolher o sucessor de São Pedro, que é aquilo que a Igreja Católica acredita que é a eleição de um Papa. Não é o sucessor do Papa precedente, mas sim o sucessor de Pedro, que terá sido o primeiro Papa, digamos assim. E, portanto, podemos ver, o fumo é claramente negro. Também penso que nas vossas imagens é possível ver, eu pelo menos aqui vejo milhares de pessoas na Praça de São Pedro com os telemóveis. É um sinal dos tempos, é um novo sinal dos tempos aqui, que são as pessoas com os telemóveis a tentarem captar este momento, que é para muitos um momento único. Via-se a praça com milhares de pessoas, a praça está muito cheia, porque lá está. Porque como isto foi atrasando e a tensão e a ansiedade foram aumentando, veio muita gente aqui à praça. Algumas das razões que foram aparecendo nesta última hora para este
para este atraso, explicações para este atraso, terão a ver com alguma demora também na cerimónia de juramento, que foi mais longa do que aquilo que se esperava. O fechar da porta foi um pouco mais tarde do que aquilo que estava eventualmente pensado a princípio, e depois da porta fechada houve lugar a uma meditação que estava prevista e que sabíamos que ia acontecer, e eventualmente essa meditação poderá ter sido mais longa do que aquilo que esperávamos nós, os que estávamos cá fora. Mas lá está, repito, como tudo isto se passa em segredo, nós não temos como saber porque é que tudo isto demorou mais tempo do que o expectável. O que sabemos é que hoje ainda não há um novo Papa em Roma. Para agarrar a eleitorado, Pedro Nuno até dança com as pensionistas. As relações de confiança com os mais velhos não se constroem nem num mês, nem numa semana, nem num ano, são de anos, e nós temos essa relação de confiança com os mais velhos. É um dos temas que o PS quer entoar, e também já o tinha feito no comício de Olhão, com o ataque a Montenegro. Ainda ontem se congratulava pelo facto de ter baixado o IRS e isso beneficiar os pensionistas. Não faz ideia. Na realidade, a redução do IRS para a maioria dos pensionistas diz zero. Nas voltas da campanha, o PS e a AD estiveram em Évora à mesma hora, com Pedro Nuno a desvalorizar a medição de forças. Não, nós estamos a fazer o nosso trabalho, comunicar com os portugueses, para fazermos uma mudança, liderarmos uma mudança segura. Tanto que a gente queria estar consigo. A gente quer tirar uma foto. Onde é que ele está? Olha ali. Tanto que a gente olha aqui. Isto é só para dar de fazer ao Chega. Em Faro, há um ano, o Chega foi número 1 nas legislativas. Pedro Nuno lembra que o PS ganhou nas europeias. O Partido Socialista vai ganhar no Algarve, não tem a menor dúvida. E se vocês estiveram atentos, puderam confirmar isso mesmo nesta volta que demos aqui. No mercado de Quarteira, Pedro Nuno começou o dia com um medronho às 11 da manhã. Não ajuda nas cordas vocais, pois não? Ai, tá bom. Às vezes convém moderar o ânimo, até porque se o Chega a cair, isso pode significar um brinde maior da AD. A nossa e a vossa. Hugo Maduro, Rafael Homem e Tiago Romão, SIC. Em Aveiro foi assim que terminou. Mas já lá vamos, recuemos até o início, porque a arruada do Chega começou no sítio certo. Na estação de comboios, para André Ventura abordar o tema do dia. Temos o país parado nas infraestruturas rodoviárias, as pessoas não têm os comboios para viajar, mas ninguém lhes devolve o dinheiro. Eu só peço uma oportunidade. O dia é para a mobilidade. Depois das declarações sobre a CP, o Chega traz o caminhão do partido para dar apoio à arruada do Chega em Aveiro. Em contagem final, para o final da arruada, a passagem do Chega dá nas vistas e ninguém fica indiferente. Mas André Ventura sente-se bem na rua. Beijinho, muita força. Obrigado. Eu sou um homem com 82 anos, ainda trabalho, porque eu recebo uma reforma miserável de 335 euros por mês. É uma vergonha. E fui um ex-combatente ultramar. Tenho imensos amigos brasileiros que me dizem, por favor, fechem as fronteiras, porque nós fugimos do Brasil para fugir da criminalidade. Não podem deixar entrar este lixo humano em Portugal. Só não é completamente bem-vindo, sobretudo para a comunidade cigana, que espera pelo líder do Chega no final da arruada. Fascista, seu diabo! É que se acabe de alimentar o ódio contra a etnia cigana, porque os nossos filhos vão viver tempos piores do que aquilo que nós temos a viver. É terem que trabalhar como toda a gente tem que trabalhar. É só isso. Eu trabalho, cada um aqui que aqui está faz parte de formação, eles estudam para chegar a algo melhor, não é para alimentar ódio. Pedimos que isto tenha que acabar, que o ódio pare de ser alimentado pelo André Ventura. Há uma grande maioria que não trabalha, fazem as mulheres casar aos 13 anos, vivem num estado de desagregação face à regra geral da comunidade absoluta. Não sou eu que sou fascista, são eles que querem regras à parte em Portugal. E eu não posso aceitar isso. Não se casam meninas com 13 anos, não se vivem de subsídios a vida toda. Bom, enfim.
Afonso Guedes, Francisco Barreto, Inês de Oliveira Martins, João Souto Maior e Margarida Borges Martins. SIC. Nós somos portugueses! Portugal! A cocaína embalada no Brasil viajaria escondida em malas que aterravam sobretudo em Lisboa e no Porto. E para fugir ao habitual controlo policial, a rede pagaria os serviços de funcionários no aeroporto já identificados. A Judiciária acredita que o cantor Nininho faria parte da organização criminosa, ainda que não tivesse qualquer função de liderança. A investigação terá recolhido indícios que apontam para o envolvimento do músico num esquema de tráfico de droga desde 2021. E tem sinalizada, de resto, pelo menos uma viagem de Nininho até Espanha, durante a qual terá sido uma espécie de correio de droga, ao transportar cocaína desde Lisboa, como dá a entender o auto de buscas. Isso é completamente mentira e diria-lhe mais, é ilógico, uma vez que para o meu cliente ter transportado droga para a Espanha, aquilo que estão a insinuar é que ele provavelmente o teria feito nos caminhões que transportam os cantores e tudo aquilo que é relacionado com a música. Em nenhum momento o Nininho deu um concerto em Espanha. Durante as buscas, os inspectores da PJ terão encontrado na casa do cantor, no Montijo, um telemóvel equipado com o Sky, um sistema de comunicações codificado para escapar às autoridades e bem conhecido dos traficantes. Nós não temos conhecimento disso. Nesse telemóvel, garanto-lhe que não existe nenhuma aplicação codificada. Não existe. Nós ficámos muito satisfeitos que tivessem apreendido o telemóvel por uma razão muito simples. É que vão constatar que nesse telemóvel não existe nada. Nininho jura inocência. É suspeito de tráfico de droga e associação criminosa. Está mesmo inocente. E dizemos isto porque até agora não foi apresentado qualquer elemento de prova no sentido de o relacionar com quaisquer factos que tenham que ver com o tráfico de estupefacientes ou com o crime de associação criminosa. E não foi apresentado porque a verdade é que não existe. O alegado líder do grupo, Mauro Wilson, está identificado pela Judiciária, mas continua em parte incerta. No momento das buscas, não se encontrava em casa. Não, o meu cliente não está vestido à justiça, como digo, esteve no meu escritório, conversámos, e é por essa razão que o meu cliente quer efetivamente ser constituído arguido, pediu desde as 11 da manhã, como digo, pediu a sua constituição como arguido, estamos a aguardar serenamente. Mauro Wilson é empresário no setor da construção e dos transportes e irmão de uma advogada com escritório em Lisboa, também alvo de buscas e já constituída arguida. Ambos são sócios numa das 4 empresas sob suspeita. A PJ apreendeu 150 mil euros, 2 armas de fogo e 5 viaturas e deteve 2 pessoas. Foram esta quarta-feira presentes a tribunal e saíram em liberdade com a mais leve das medidas de coação. Os imigrantes eram aliciados através de redes sociais nos países de origem e a partir daqui, e claro, de um determinado valor, o mecanismo ilegal começava a funcionar. Valor significativo, diga-se, e depois, do lado de cá, havia uma estrutura que fazia todo o trabalho para permitir que esses imigrantes chegados cá se pudessem legalizar. Muitos deles, temos documentado, nunca chegaram sequer a estar em território nacional. Uma porta de entrada na Europa para milhares de pessoas que passaram por este esquema que rendeu, igualmente, milhões de euros. Posso-vos dizer que em cash andará próximo de 1 milhão de euros. Mas depois nós temos 35 contas bancárias congeladas, temos criptoativos, uma conta criptoativos, temos 2 contas da Binance, temos também 4 imóveis urbanos, 2 rústicos. Foram detidas 13 pessoas, 7 homens e 6 mulheres, entre os quais 7 empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tínhamos uma toupeira, infelizmente, nesse Ministério e nesse serviço, que cessou com a atividade
A sua atividade ontem é um papel fundamental porque acabava por dar veracidade a facto falso. Em causa estão então crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. No total foram realizadas 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias em Coimbra, Espinho, Carregal do Sal, Amadora, Odivelas, Loures e Lisboa. O País e o Mundo num jornal à sua medida. Até amanhã.